O problema não é falta de dinheiro, é falta de ideia. Então você pode estar passando por uma fase onde você não tem ideia. Você não tem um projeto, você não tem uma ideia, você não tem uma visão clara, você não tem algo para você falar assim, cara, isso aqui é uma ideia no qual eu posso fazer dinheiro com isso. Então o problema é, você não tem dinheiro, você não tem ideia. Qualquer pessoa que ela não tem dinheiro é um reflexo daquilo que ela tem na mente ou daquilo que ela não tem na mente. Então, quando você fala assim, nossa, eu tô sem dinheiro, na verdade você está sem ideia. Porque quando você tem uma ideia de um modelo de negócio, de um projeto, de uma empresa, de um produto, de um serviço, você começa a fazer receita com aquilo. Você começa a pensar pensamentos lógicos de, nossa, e se eu vendesse esse produto para esse cliente dessa forma, no qual eu conseguisse entrar em contato com ele, a esse preço, a esse tipo de fabricação, enviando essa proposta para ele, e aí você, com a ideia, você tem um negócio. É porque as pessoas, elas pensam que ideias não valem nada. Ideias sem um modelo, sem ideias sem estrutura, sem fundamento, sem planejamento, de fato ela não vale nada. Agora, uma ideia que você sai da ideia e parte para um planejamento, parte para uma organização, começa a colocar peças, personagens dentro dessa ideia, estruturas dentro dessa ideia. Você começa a montar, estruturar essa ideia, aonde, nossa, eu tenho uma ideia de montar uma sorveteria. Mas agora você começa a criar um plano de como eu devo montar a sorveteria. Eu tenho que ter, primeiro o quê? Eu tenho que ter os maquinários, eu tenho que saber fazer sorvete, eu tenho que contratar uma recepcionista, eu tenho que contratar um vendedor, tenho que contratar uma pessoa que fica na limpeza, duas pessoas para poder fabricar o sorvete, eu mesmo fabrico, eu compro terceirizado, tenho que ter freezes, tenho que ter cadeira, balcão. Seria onde? Seria no centro? Seria na roça? Qual seria a proposta? Qual seria o preço? Por qual motivo ela deveria comprar na minha sorveteria, não na sorveteria do cliente? Então você começa a estar pensando. Não só ideia, mas você começa a estruturar essa ideia para que ela venha sair da ideia para criar um projeto. E desse projeto, de fato, criar-se uma empresa. E eu vou falar para você, então o problema não é você não ter dinheiro. A questão é que você não tem ideia. E como é que tem uma ideia, Ezequias? Sendo criativo, meu amigo. Olha o exemplo das crianças. O exemplo das crianças é fenomenal. As crianças, elas são curiosas, elas gostam de ficar perguntando, elas perguntam até duas vezes a mesma pergunta para ter certeza que você está falando certo. Se você está tendo alguma incoerência com aquilo que você falou na primeira vez e vai falar na segunda vez. Então, seja uma pessoa curiosa. Questiona, criança ela nunca aceita aquilo, ela sempre fala, mas por que eu tenho que ficar aqui? Ah, por que eu tenho que comer brócolis? Ah, mas por que eu tenho que comer verdura? Então ela está sempre questionando, sempre é curiosa, inquieta, tirando a palavra sim, botando como, porque o sim é de aceitação, como é levando a pessoa a querer entender melhor e levando a outra pessoa que está respondendo o porquê e o como a estruturar mais aquela resposta e embasar mais aquela resposta. Então, dessa forma, você começa a ter uma ideia estruturada.